Então, hoje, de forma inédita, recebemos para um bate-papo no canal de Matemática Básica do Prof. Matwell, a professora Ana Márcia, do Departamento de Matemática, e que fez seu doutorado em Educação Matemática com leituras de Lacan e Hegel. Queremos refletir sobre o tema dos desvios de significados no contexto de uma aula de matemática. Por excelência, a matemática afeta aos símbolos, onde habitam os xistes e os deslizes. Nesse tema, chamo a atenção para os termos técnicos não negativo, não decrescente e monótona. Seria melhor apresentar uma teoria sobre sequências fascinantes em lugar de monótonas? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite aqui para participar desse canal. Acho que um primeiro passo importante é colocar da onde eu me posiciono. E eu vou colocar isso dizendo que eu sou uma pessoa curiosa e que eu acho que ser curioso faz parte da profissão docente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, pelo menos para mim, um modo interessante de você ensinar alguma coisa é você se mostrar curioso por aquilo que o estudante sabe, a priori. Ou seja, você tem que ouvi-lo, né? Essa é uma das premissas que estão lá nessa tese que você citou, na qual eu estudei Lacan e Hegel, e psicanálise de maneira em geral com a confluência da matemática, né? Que é a premissa de que é ouvindo que se ensina e é falando que se aprende. Essa premissa, então, ela vai colocar ela quase que faz uma inversão naquilo que a gente está habituado nas aulas de matemática. Porque, pelo menos, né, me parece, existe muito uma maneira de ensinar matemática com exposições ao quadro do professor. A proposta seria inverter isso de alguma maneira, perguntando mais para o estudante e colocando o estudante mais ao quadro, para que você consiga, enquanto professor, ouvi-lo mais. E a partir daquilo que ele fala, daquilo que ele mostra, daquilo que ele diz, você conseguir direcioná-lo para aquilo que aí você chama da linguagem mais técnica em matemática, né? Então você seria um efeito de mediador. Não que isso possa ser feito o tempo todo, porque evidentemente aquilo que é novo, aquilo que o estudante não sabe, a ele precisa ser apresentado. Mas a coisa que eu acho que é interessante é quando há uma referência aí na pergunta sobre se deveríamos mudar, né, a terminologia e falar sobre sequências fascinantes, né? Se não me engano, foi essa a expressão. Talvez não seja, não haja de fato uma necessidade de mudar a expressão, mas de saber que as palavras que nós utilizamos em matemática, elas têm um significado preciso em matemática, um significado técnico para a matemática, que nem sempre é o significado que é o significado do uso comum, né? E isso pode fazer a diferença para o estudante. Então, quando você fala não decrescente, pode ser que ele realmente não entenda aquilo que significa do ponto de vista matemático. E aí sim, a importância do papel do professor nessa mediação, nesse ensinar aquilo que a matemática vai aceitar como mais adequado dentro das suas próprias normas. Entendo. Você pegou e fez um resumo da sua já relativamente antiga, né, tese, mas você não abordou a questão dos desvios, né? Eu, na verdade, quando me referi a sequências fascinantes, achei que
Naturalmente não existe esse termo em matemática, mas a palavra fascinante é mais atrativa do que a palavra monótona, né? Que é né? Tem o significado no português comum de ser uma coisa tediosa, às vezes, como há muitas conversas que a gente vê por aí, mas não essa que nós estamos gravando agora. Então, o que eu queria que você elaborasse um pouco sobre esse descolamento entre o que, às vezes, a gente quer falar numa aula, né, e o que, no fim, vai ser capturado pelo estudante. A teoria, né, que a psicanálise diz a respeito disso. Bom, não sei exatamente. A primeira coisa que a psicanálise diria a respeito da sua fala é que ao professor será sempre impossível saber o que o estudante capturou. Então, né, eu não sei do outro. Então, para que eu saiba minimamente do outro, eu preciso questioná-lo. Mas existe sempre, talvez seja essa a inquietude, existe sempre, pelo menos na ordem da psicanálise, um desencontro entre aquilo que é falado e aquilo que é ouvido. A comunicação ela é falha, né? A comunicação é falha para a psicanálise. E esse desencontro, nós podemos, assim, para falar uns termos um pouco mais técnicos, né? Vai estar situado, pelo menos na psicanálise lacaniana, numa coisa que nós chamamos de deslizamento dos significantes. O que é isso? O que é esse deslizamento dos significantes? Significa que você pode atribuir diversos sentidos a uma mesma palavra, de uma maneira assim bem simples, né? Eu vou dar um exemplo dentro da matemática, talvez, né, para facilitar um pouco essa conversa. Então, por exemplo, a gente fala, e aí a gente só não tem as sequências fascinantes porque a gente não definiu o que é uma sequência fascinante, porque a gente pode definir, né, dentro de um contexto matemático, uma sequência dita fascinante, C, e pronto, agora a gente já passa a ter as sequências fascinantes, né? É a grande propriedade da definição. A definição, ela nomeia, né? A gente já teve oportunidade também de comentar sobre isso. Mas, às vezes, o nome que nós damos para a matemática é que talvez não seja o nome mais comum. E eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é dos números complexos, né? Por que eu gosto desse exemplo de números complexos? Porque quando a gente fala em números complexos, primeira vez na sala de aula, e aí muitas vezes é a primeira vez mesmo, porque muitos estudantes da educação básica nunca viram, não estudaram esse tema, não dá tempo, muitas vezes, né? O que é uma coisa que é complexa, né? Por que o número é um número complexo? Ele não é um número complexo porque ele é mais elaborado ou ele é mais sofisticado, né? Porque complexo tem esse sentido também na língua portuguesa. A propriedade de número é um número como outro qualquer, ele é um número tanto quanto é um número natural, quanto a um número real, né? Que são números que os estudantes ali já conhecem. Mas isso pode causar um certo estranhamento ao estudante, porque é uma palavra utilizada no contexto da matemática, diferente do que é utilizado no contexto usual. Então, isso que a gente chama de deslizamento do significante, porque para uma pessoa, e aí para um sujeito, esse efeito de duplicidade, ele existe também, ele constitui o sujeito, né? A gente está assim, a gente é imerso nesse mundo em que as palavras elas têm significados diversos, e aquilo que você pode entender por ela difere, né? Então, de novo, a importância de quando você está numa aula de matemática, saber que ali dentro
Trata-se de uma aula de matemática, então com definições em matemática, com significados em matemática. Agora, pode ser que aquilo que o docente entenda pela expressão números complexos não seja o que o estudante entenda por números complexos. Por isso que é divertido, né? Pode ser divertido se você consegue elaborar isso e trabalhar com isso dentro da sala de aula. Tá certo. Então, vamos agradecer a sua presença, doutor, poder voltar e falar mais outros detalhes, caso nosso público, então, deixe muitos comentários e perguntas, são sempre bem-vindas, certo? Eu que agradeço. Muito obrigada.